Bovespa 130 mil pontos. E aí surge aquela questão, será hora de comprar ou vender as ações? Além disso, tem várias questões rondando a Bolsa de Valores. Eu vou tentar destrinchar essas questões e também falar o que eu estou fazendo nos meus investimentos e o que eu pretendo fazer. Então, começando aqui com o Ibov, né, tá 130 mil pontos, é aquele recorde já, né? A taxa de desemprego tem 14,7, muito alta. Então, o primeiro ponto preocupante aí, a taxa de desemprego, 14,8 milhões de pessoas. Realmente isso preocupa aí para longo prazo. Isso aqui é muito também reflexo dos confinamentos que fomos fazendo aí, né? Mas não teve jeito. E aí temos aí o IPCA nos últimos 12 meses, 6,76, preocupa um pouco, né? É um pouco alto ainda, mas quando a gente vê aqui a Selic dá 2,25, realmente terrível investir em renda fixa, você está perdendo dinheiro. Se descontar o imposto, não estou nem falando de taxas, vamos para 1,91, muito ruim aí a renda fixa no momento. E o CDI seria pior ainda, eu nem vou falar da poupança que realmente, e está tão baixa a renda fixa que até para aquela nossa reserva de liquidez está ruim. E aí falando do IGPM, mais complicado ainda, não está nem conseguindo prever o IGPM, enquanto as casas estavam prevendo aí a 1,41, depois foram aumentando para 2,54, 3,53 e ela fechou a 4,10 no último mês. Está muito alto, vem de bastante altas e essa de maio preocupou. Isso aí é bom para algumas ações, como por exemplo a Taesa, é bom para alguns fundos imobiliários, pelo menos nesse momento zero, né? Porque ninguém mais vai querer fazer contratos baseados no IGPM, né? Mas enfim, você tem que decidir quais aí vai impactar positivamente ou negativamente. O fato é que algumas ações com dívida um pouco maior, aquelas que buscam aí crescer, pode ter algum problema, ou até um problema meio esporádico. Para citar duas empresas aqui que tiveram problemas sérios com o IGPM aí, foi a BB Seguridade e a Engie, bem recentemente aí, com o IGPM alto. Então, são problemas pontuais que, de repente, pode até surgir para mim uma oportunidade, né? Porque a gente sabe que não vai ser algo eterno, né? Então, não eternize que a Taesa vai ficar nesse bom para sempre. É uma empresa excelente, mas não vai ficar nessa mágica aí para sempre, e nem também o BB Seguridade e Engie vão ficar sofrendo para sempre com o IGPM. E aí temos a taxa Selic com um aumento aí previsto já para 2023 de 6,5%. É ali né, bem mais alto do que está hoje, né? Para tentar conter essa inflação, eu acho que é um número estável aí por longo prazo, esse 6,5%, e aí já começa a ficar melhor para os bancos, né? Então ainda temos todos os bancões, que eu gosto de todos eles, não tenho todos, mas eu gosto de todos, e também temos aí a BB Seguridade, que também é bem impactada positivamente, e todas as outras seguradoras, né? Como bancões aí, se for para citar um não bancão, talvez o Banco ABC, o Banco Banrisul também são boas opções, né? Aí vai de você. E aí temos a questão da tributação de dividendos, que realmente para as ações não está muito claro ainda, mas o fato é que vão reduzir o imposto e tributar o dividendo, ou seja, vai sair menos dividendo para a gente, mas as ações vão crescer mais. Então meio que não vai mudar tanto o jogo, tá? Mas os FIIs aí sim muda bastante, porque os FIIs a gente não está claro que imposto seria reduzido, se é que seria reduzido o imposto. Tudo fica no se. Será que vai? Se for taxado é muito ruim. E tem outro ponto, querem taxar também os CRIs, o LCIs, e aí vão impactar, principalmente aí com os CRIs, né, os fundos de papel. Os fundos de papel que podem ser beneficiados com a taxa Selic vão ser agora prejudicados se sair essa taxação de dividendos nos CRIs. Então, MXRF11 e RDM, vários FIIs aí, podem ser impactados 2 vezes os FIIs de papel. Por isso eu estava reformulando minha carteira de FIIs de papel e agora fiquei mais cauteloso, porque essa de CRIs, taxar CRIs para mim é coisa inédita. Eu não sabia disso, ano passado ninguém falava disso e agora virou novidade. Mas a taxação de dividendos já é algo bem antigo, né? Que ganhou força no passado. E aí o PIB era previsto inicialmente a cerca de 4, aí foi aumentando, agora já estão prevendo aí acima de 4,5, inclusive aí muitos bancos corretoras já batendo aí nos 5%. Então algo positivo também. Positivo para a Bolsa em modo geral. E um dos motivos disso foi a vacinação que deu uma melhorada,
Mas se a gente comparar aqui com a Argentina, nós poderíamos ter melhorado mais até, né? Nós estamos bem acima do mundo, a título de comparação bem acima da Índia. A gente tem que se comparar com um país do tamanho do nosso. Economia mais ou menos similar. A Argentina é um pouco pior que a nossa economia e o país também é um pouco menor. Então tem um lado positivo para eles que é um pouco menor, mas o lado negativo é que eles têm economia um pouco pior. Então, acho que é justo comparar com a Argentina e nós estamos um pouco abaixo. Então, sinal que nós poderíamos estar melhor. A gente vê aqui no histórico, ó, a gente começou atrasado, o mundo foi vacinando, a gente começou, depois deu uma disparada, a Argentina também deu e a Argentina passou a gente até. Então, acho que a gente podia dar uma acelerada aí, que é muito importante essa questão, mas vale lembrar que nós somos um país muito grande, né? Ruim não está, mas poderia estar melhor. Essa é a minha opinião, tá? E aí, pegando o histórico longe aqui do Bovespa, essa linha azul, a gente vê que ele andou bastante tempo de lado, até chegou a cair, olha só. Eu comecei a investir aqui em 2007, antes disso aqui ainda, aproveitei uma alta, depois ele caiu bastante, foi difícil recuperar. Aí o caso é escolher as melhores ações. Hoje em dia você tem bastante informações, vocês conseguem aí ajuda para escolher essas ações, mas as escolhas têm que ser de vocês, olha só. A alta que ela está hoje, o Bovespa, caiu aí na pandemia e já deu uma bela de uma recuperada. E aqui de verde a gente vê o dólar, a gente tem a certeza que no longo prazo o dólar sempre vai valorizar em relação ao real. E outra questão aqui é o ouro. Eu achei interessante, o ouro ele responde bem aí nas crises, embora tenha umas altas e baixas, ele responde bem aí nas crises e deu uma valorização muito forte. Então, o que a gente pensa aqui disso? Eu pensei das seguintes conclusões, eu tenho que ter alguma exposição ao ouro e o dólar, com essa queda que ele tem tido recentemente, pode representar novamente uma oportunidade de investir na bolsa aí mundial, né? Estar exposto ao mundo. Então, temos também aqui no Brasil a crise hídrica, mas pelo menos a ONS fala que não temos risco de apagão, já é melhor do que foi antes, né? Então, não está tão ruim assim, né? E aí, só para mostrar o que eu tenho feito, tenho continuado aqui com os aportes na Odontoprev bem devagarzinho, comprei também Porto Seguro, o Bradesco, são os cases que eu já tenho na carteira, e para me expor ao ouro aí, com o Aura 33, um case que eu gostei bastante, então eu invisto em ouro, aliás, não invisto em ouro não, eu estou vinculado ao ouro de forma indireta através de uma empresa que vai me gerar dividendos também, acho isso aí brilhante, e lógico que eu não sairia simplesmente investindo na empresa se eu não visse seus bons resultados. Ela vinha aqui de uma ótima subida. Esses 2 trimestres aqui foi bastante impactado pela pandemia, inclusive eles falam lá que teve até algumas operações paralisadas, então é normal, eles estão muito bem, estavam num ótimo ritmo. Eu gostei bastante, aí vale uma análise mais a fundo para vocês, eu já fiz a minha, não sei se vocês se interessariam por esse case, tá? O fato é que é o que eu estou fazendo, tá? E outra empresa aí, agora eu vou falar do caixa, né? É importante você ter caixa. Eu lembro que eu comentei na semana passada que eu estava com pouco caixa, tinha desfeito a operação da Eletrobras, que eu comprei pouco, subiu muito, e aí eu desfiz para entrar na Cosan. E aí o Filmes repetiu, comprei apenas 20 ações no dia 25/5, ela já subiu 12,48. Então assim, é bom ter caixa para essas oportunidades de você ver que uma ação pode subir a qualquer momento e poder aportar um pouco mais nelas. Meu caixa ainda está bem fraco, consegui economizar pouco aqui no mês passado, nesse mês já foi R$1.000, pretendo parar nos 2.000, fortalecer um pouco mais esse caixa também em junho. As ações tem muitas oportunidades sempre, mas de modo geral a bolsa está um pouco aí no nível alto, né? Então esse momento aí é bom a gente tentar pelo menos fazer um pouquinho de caixa. Hoje, nesse ano, o dividendo está em 4,445, é um recorde para mim, daria aí 370 por mês, né? Fazendo a média. Minha meta aí em 2023 é ter 9.000, 10.000 praticamente aí. Em poucos tempos eu vou chegar lá, então dezembro de 2023, essa é a minha meta. Lembrando que eu estou acima da minha meta, estou em 126.000, comecei a traçar a meta mesmo aí em maio, para maio, né? E superei, estou superando em junho, vai saber se isso vai manter assim. Não é muito assim, a gente ficar rígido nisso, que a gente tem que estar flexível, saber que eventualmente vai ficar melhor, eventualmente vai ficar pior. Minha meta é rentabilidade de 0,80 por mês. Fazendo isso aí, a matemática correta disso seria 10,5 por ano. É bastante até.
mas sigo aí confiante que vou conseguir isso. Vocês podem me acompanhar, que eu vou fazendo todos os aportes aí, principalmente as ações de dividendos, eu sempre falo no canal o que eu tô aportando e no dia que eu tô aportando ou no dia seguinte, tá? Minha carteira global. Bom, vou falar primeiro aqui da minha carteira aqui no Brasil, né? O foco dela é setor best de base. Eu tenho 83% dela no setor best de base. Vou deixar o card aqui em cima para você ver como montar uma carteira do setor best de base. Eu citei lá um exemplo com pouquíssimas ações. Dá para você fazer uma carteira variada e segura a prova de bala, segundo o Barsi. Então, minha carteira é focada nisso, mas eu tenho alguns outros setores também, né? Aqui, esses setores aqui eu pus Transmissão Paulista e Taesa, porque senão ela distorce a minha carteira, eu não tenho renda fixa, então uso elas aí para fortalecer um pouco mais a segurança da minha carteira. Então tem aí, ó, setor banco é o maior, 29,1%, seguido do elétrico com 29% praticamente também. E aí temos outros setores aqui, como gás e biocombustível, que é a Petrobras e a Enalta, né, basicamente. Temos siderurgia e metalurgia, que é a Febrasa, temos 6% aqui é o Vale e agora um pouquinho da Aura, né? Temos setor de saúde, temos também Previdência e Seguros, que é a BB Seguridade, basicamente, né? E temos também a Água e Saneamento, que por enquanto basicamente é a Sanepar. Aí temos também esse transporte, a Rumo Logística. Então, não tenho tantas ações nesses outros setores, exceção a elétrica e o banco tem mais. O resto eu vou mantendo poucas ações dentro, mas sempre as melhores que eu encontro na bolsa. E aí, a minha carteira global, eu reformulei novamente a ideia do meu ETF, agora fixei nisso aqui, esses ETFs que eu vou ter para uma carteira segura, aportes aí no mundo inteiro, aí seguindo bastante aí a metodologia do Warren Buffett, né, que é o que? Sai aportando no SP500 sempre, reportando dividendos, independente do que acontecer. Então eu tô aqui com o SP500, meu maior peso de ETF vai ser nele, hoje em dia isso, vou manter assim, e vou também ter mais ainda do que o SP500, o mundo inteiro, basicamente é isso, tá? Os principais países, eu vou pegar o país desenvolvido, tirando os Estados Unidos, então eu pego o resto do mundo aqui, pego os países emergentes, aí eu tô estudando o quanto eu me exponho a eles, depende do momento, tá? E o VGK é Europa, se eu quiser, dentro desses países desenvolvidos, fortalecer o peso na Europa. Isso aí é só um balanço aqui, né? E o SPHD é só de dividendos, é mais Estados Unidos aqui nas contas. Bom, além disso, eu tenho aí algo novo, né? Aqui estão, já falei da minha carteira anteriormente, né? Tem os setores aqui, e tem os estoques, que alguns setores eu não invisto no Brasil e vou direto para o exterior, Coca, Pepsi, por exemplo, alimentos e bebidas, telecomunicações, AT&T, não vivo aqui no Brasil não, tecnologia, Amazon e 3M, né, saúde, JN, Johnson & Johnson e outros aqui, Unilever. E aí tem o setor de riscos. O setor de riscos tem um monte aqui de setores para a gente poder estar trabalhando, né? E eu comecei já a falar sobre ele no canal, comecei a investir em alguns, inclusive, e eu já fiz a primeira análise falando do TQQQ, né? T3Q, né? Que é basicamente um ETF alavancado do QQQQ. Atualmente, dentro ele e mais outros ETFs que eu escolhi, já está com rentabilidade de 2,6% em uma semana. Aí depende de vocês, se vocês querem que eu vá falando mais desse assunto ou não. E aí eu vou comentar as melhores ações para minha carteira, tá? Eu já comentei as melhores ações do mês, deixar o card aqui em cima. Neste caso aqui, as que melhor encaixam aí na minha estratégia. Lembrando que eu tenho cerca de R$1.000 para investir no mês, além dos dividendos que eu recebi de Taesa e Transmissão Paulista, que eu devo estar reaportando ou nelas ou em alguma dessas aqui. Então, para começar aqui, a Aura 33, como eu já citei, vou dar continuidade no aporte a ela. Temos a Sanepar, que pode não subir tão rápido, porque ela está nessa crise hídrica ainda. Pode ser que demore ainda, porque o inverno não deve chover, então ela deve subir quando as coisas melhorarem. Mas, como tem dividindo agora, talvez eu esteja aportando nela. TBB Seguridade, que ao meu ver está fazendo hora extra aí nesses preços tão baixos, porque já está aumentando a Selic, ela já deveria estar aumentando. Diferente da crise hídrica que a gente fala que provavelmente vai melhorar, mas a gente não tem certeza absoluta quando isso vai acontecer. A Selic já está bem mais assim previsível que já está melhorando, né? Então,
mas está fazendo hora extra aí. A Porto Seguro está num preço já maior do que a BB Seguridade, mas é uma empresa muito interessante também, talvez esteja aportando. Tudo vai depender do que acontecer no mês. Bancos, sempre um pouquinho aí, então tem a Bradesco, já pode ter até um pouquinho nela, talvez aporte um pouco mais. Tem outros bancos também que pode ser, de repente. Tem a Cosan, que possivelmente vai ficar de stand-by. Novamente entrei numa ação e ela subiu antes que eu pudesse aportar mais, então ela está em stand-by. Estou de olho em outras elétricas, né? Como sempre, temos várias oportunidades, várias empresas baratas, mas várias empresas que estão baratas e não estão com tão risco hídrico assim. A SB3 eu adoro, mas eu acho, por exemplo, só para citar uma aqui, que é a Neo Energia, que eu não tenho, é uma excelente oportunidade, não está com tanto risco. A Energias do Brasil, que eu tenho, é uma excelente oportunidade, também não está com tanto risco. Então vai muito aí de que case você vai querer, tá? Não desqualificando a SB3, mas eu acho que não preciso ter pressa para aportar nela se assim eu quiser. A crise hídrica, como eu já disse, não deve ser resolvida neste inverno. E aí nós temos os ETFs no exterior, que eu vou dar continuidade, aí é fora daqueles R$2.000 por mês, tá? É fora, outro caixa. Temos o 1% de risco, que eu já comentei do TQQQ, devo comentar mais se vocês quiserem, vocês têm que escrever para mim, realmente assistir o vídeo quando eu pôr ele, senão não tem vantagem nenhuma fazer. E aí tem os FIIs que eu estava reformulando, aí os MXRF11 e tal, escolhendo outro FII de papel, mas aí eu tô meio cauteloso com essa questão aí da taxação de dividendos e dos CRIs, então isso aí impactaria muito os fundos imobiliários. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixa o like, comenta aí, e é lógico, se inscreve para não perder, não custa nada, é de graça, se inscreve que tem vários conteúdos aqui, bem a fundo de análise de algumas ações aí que provavelmente você deve gostar. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!